Diretoria do Goiás chega a um acerto com o técnico Antônio Carlos Zago, 53 anos de idade, que estava por último no Bolívar. Foi bem por lá, inclusive ganhando o campeonato local. Técnico experiente, se a gente pegar principalmente a sua carreira como jogador. Aqui no Brasil também algumas boas passagens no Juventude, no Fortaleza, no Internacional, no Bragantino, onde foi campeão da Série B em 2019. De fato, é sim uma opção interessante para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Quais são as suas principais características de jogo? O que a gente pode esperar com esse atual elenco do Goiás? Será que faz sentido, por exemplo, como ele vinha atuando lá no futebol boliviano? Além disso, se é uma contratação arriscada ou não, já que ele não tem essa experiência recente em uma Série A de Campeonato Brasileiro, como isso pode ser colocado na balança e esse acerto muito próximo, de ser oficializado, segundo informações lá do pessoal do Imprensa Verde. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Ontem, inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre as opções de técnicos brasileiros à disposição do mercado e coloquei como a principal delas do Antônio Carlos Zago, um nome que já agradava o Arlen Menezes há 2 anos atrás, Nesse momento não seria diferente. Vou deixar esse vídeo na tela final. Quero passar o recadinho também dos jogos de hoje da UEFA Champions League, onde você pode apostar lá no nosso parceiro do canal, a Bet7, com ótimas cotações para o jogaço entre Manchester City e Bayern de Munique. Uma vitória do City em casa pagando 1,63 a cada real apostado, um empate 4,32 e uma vitória do Bayern fora 5,12, realmente cotações absurdas, para esse jogaço nas quartas de finais. Teremos ainda hoje, nessa terça-feira, Benfica e Inter de Milão. Vou na vitória do Benfica em casa, pagando 2,25. Tem um empate também pagando 3,36 a cada real apostado. Amanhã, quarta-feira, com Real Madrid e Chelsea. Uma vitória do Real Madrid pagando 1,72 a cada real apostado. Uma vitória do Milan em casa contra o Napoli, pagando 2,81. E uma do Napoli fora, 2,72. Muito bom, Tanto as cotações quanto principalmente as partidas você pode palpitar lá na Bet7. E lembrando, você vindo aqui pelo nosso canal, utilizando o link que eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado, ou esse QR Code aparecendo aqui na tela, 100% de bônus no valor do seu depósito até R$500 com a Bet7, nossa parceira aqui do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse acerto do novo técnico do Goiás, o Antônio Carlos Zago, 53 anos de idade, muito próximo de ser anunciado. Essa informação confirmada lá pelo pessoal do Imprensa Verde, ainda na manhã desta terça-feira. Também já havia trago um pouco mais de detalhes sobre isso na última segunda-feira. Abre aspas. Está tudo certo e encaminhado com o Goiás e o Zago. O técnico aceitou o convite e negocia agora as bases salariais, que são boas. O Goiás quer o Zago, não há outra proposta para ninguém no momento. E está preparando para cobrir uma oferta caso ela for apresentada. Nesse momento, podemos dizer que o Zago pintará no Goiás. Chances de não acerto são poucas, mas ainda existem. Alguns outros nomes foram oferecidos e o Goiás acabou recusando, como o Lisca, o Marquinhos Santos, o Jorginho, Zé Ricardo, o Felipão, um nome surpreendente, não acredito, Marcelo Oliveira e outros oferecidos aí ao Goiás. Em relação, por exemplo, ao Jair Ventura também, o pessoal da Imprensa Verde trouxe essa informação, não há intenção de contratar o técnico hoje. No entanto, ele seria uma opção caso nenhuma das anteriores fosse exercida. Como o Zago gostou da proposta, tal opção foi deixada de lado. No entanto, o Jair só pintaria no Goiás caso fosse bem aceito pelo elenco. E não desse acerto, com as primeiras tratativas. Fecha aspas. Muito obrigado aí também ao Imprensa Verde, lá no seu Instagram, colocando um pouco mais de detalhes a respeito dessa notícia, desse acerto com o Antônio Carlos Zago. O Goiás, que tem uma condição financeira bem melhor do que a temporada passada, não dá para dizer que está nadando em dinheiro, porém, caso, como ele mesmo pontuou, se aparecer uma proposta um pouco melhor para o Antônio Carlos Zago de outra equipe do futebol mundial na questão financeira, o Goiás consegue sim cobrir em 50, 70 mil reais, não seria nenhum absurdo, como por exemplo aconteceu várias vezes ao longo da temporada passada, muito por conta da quitação das suas dívidas. Então esse acerto com o Antônio Carlos Zago está sim muito próximo, já está acertado, porém essa oficialização, uma assinatura de contrato também da mesma forma. E acho sim que é uma boa. O que a gente pode olhar de ponto negativo de cara? É um técnico que não está habituado a disputar as últimas Série A do Campeonato Brasileiro. Diferentemente do Guto Ferreira, que tem aquela experiência com o Sport, o Coritiba, o Ceará, o Bahia, equipes como o Goiás, que iniciam a Série A do Campeonato Brasileiro para fugir inicialmente do rebaixamento e beliscar uma coisa a mais. O Zago não tem essa experiência. Porém, já vinha batendo aqui na tecla e não vou ser incoerente. Eu queria um nome diferente.
novamente, chega da mesma coisa, Jair Ventura, com todo respeito, é muito bom Jair Ventura também, mas o Guto Ferreira, aí você vem com Emerson Moreira, Hélio dos Anjos, Pintado, Marcelo Cabo, são técnicos muito semelhantes. Acho que agora, com essa provável chegada do Antônio Carlos Zago, pode fazer uma diferença, um técnico mais experiente, um pouco mais rodado também, né? Se a gente pegar tanto a sua carreira como jogador e agora recentemente também como treinador, acho que aposta nessa sua contratação. Em relação, por exemplo, aos jogadores que ele já conhece dentro do atual elenco do Goiás, de cara o Matheus Peixoto, que foi um dos titulares com ele, né, na conquista do título da Série B de 2019 com o Red Bull Bragantino, e também no elenco do Fortaleza, se eu não estiver muito enganado, ele participou também lá na temporada de 2017, né, no Fortaleza rapidamente, tanto com o Bruno Melo quanto também com o Felipe, que chegou mais ou menos ali na metade do ano. Então já conhece alguns jogadores, porém, como eu falei, nesses 4 anos no geral, entre futebol japonês e boliviano, ele não participou, né, da disputa do Campeonato Brasileiro, porém acho que não fará tanta diferença. Óbvio, o ideal seria o técnico chegar no início do Campeonato Goiano, fazer toda a pré-temporada, indicar os seus jogadores e aí sim, né, começar a competição mais difícil, que no caso é a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, não será uma derrota ou 2 ou 3 nas 5 primeiras rodadas que vai decretar o rebaixamento do Goiás. Então, acho que dá pro Goiás pelo menos refazer esse planejamento, beleza? Iniciando o Campeonato Brasileiro não seria o ideal, mas é melhor corrigir agora do que deixar futuramente. Então, o Antônio Carlos Zago, esse nome próximo de acerto com o Verdão nesta parte de assinatura de contrato. Era um nome que, assim, no momento que o Guto Ferreira foi demitido, e eu bati o olho na lista, né, de técnicos brasileiros dando sopa do mercado, já tinha total certeza que teria, sim, essa procura. O Zago ele já foi especulado aqui no Goiás em dezembro de 2021 e ali em meados de janeiro de 2022, né? O Ali Menezes garantiu que era um amigo do jogador, que quando eram jogadores, né? Então ainda mantendo essa amizade no extracampo, que era um cara exemplar dentro e fora de campo e que gostava bastante do seu método de trabalho. Então o Ali Menezes tem essa boa relação e possivelmente essa indicação. Porém, naquele momento, o Ali garantiu que estava fora de cogitação a sua contratação pelo lado do Goiás, né? Então ali no começo de 2022 ele ainda seguiu lá no Bolívar, fez uma excelente temporada com 33 vitórias em 49 partidas, conquistando, né, o campeonato boliviano da última temporada. Não teve a sua prorrogação de contrato, ficou livre, teve várias especulações aqui no Brasil, tanto do Vasco da Gama, quanto também do Santos e do Bahia, né, que até ficou relativamente próximo do treinador, até porque era do mesmo grupo, né, o Grupo City, que tem ali uma ligação muito forte com o próprio Bolívar, com o Liverpool Montevideo, aqui na América do Sul, né, no Uruguai, e agora recentemente também do Bahia, que optou por a contratação do Paiva, né, um técnico português, e não da chegada do Antônio Carlos Zago, ficou livre no mercado. Acho que é assim uma opção interessante, modificando essa característica. Quero conversar também quais são as suas principais ideias, modelos de jogo também para a sequência. Aí só outro ponto também em relação, por exemplo, à carreira do Antônio Carlos Zago, é que ele trabalhou em alguns métodos que eu acho interessante, em clubes, empresas, né, tanto no caso do Bragantino, naquela reformulação entre Campeonato Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi o treinador durante toda a temporada, iniciando no Red Bull e depois indo, né, para o então Bragantino na disputa da Série B. Teve também essa passagem agora recentemente no Bolívar, lá do futebol boliviano, com esse aval do Grupo City. E outro ponto importante, no futebol japonês, onde ele trabalhou no Kashima Antlers. Se não for o principal, uma das 3 maiores, né, equipes, sem dúvida alguma, do futebol japonês. É óbvio, né, o estilo de jogo japonês, o pessoal é muito diferente, muito organizado, muito tático, é interessante. Eu acho legal, uma aposta válida para esse começo de Campeonato Brasileiro. Em relação, por exemplo, às suas principais características de jogo, que eu pude pesquisar, observar em relação, por exemplo, às suas escalações, geralmente no Bolívar ele utilizava uma das 3, ou um 3-5-2 com a utilização de 3 zagueiros, 2 laterais que poderiam ser ou ofensivos mais pelo lado esquerdo e pelo lado direito um pouco mais contido. 5 jogadores que preenchiam mais aquela região ali do meio de campo, porém apenas um volante, um volante, né, de maior marcação e 2 um pouco mais avançados, um centroavante e apenas um ponta, né, aquele jogador de maior velocidade. No Bolívar, por exemplo, em 2021, esse cara de maior mobilidade era o Bruno Sávio, aquele ex-Guarani, ex-América Mineiro, atualmente lá no futebol do Egito, era esse jogador de maior mobilidade. E o centroavante também, ele trabalhou com outro brasileiro, o Chico, né, que ele é pouco conhecido aqui no Brasil, porém já fez sucesso no Paraguai, na Bolívia e agora também está lá no Atlético Nacional de Medellín, né, da Colômbia. Então, é um técnico que, assim, pelo que eu observei, ele priorizava ter mais a posse de bola. No começo teve essa dificuldade lá na Bolívia, né? Queria um time um pouco mais
reativo, porém não deu muito certo nas primeiras rodadas, acabou modificando para a sequência do ano. Encaixou, né, a sua ideia de jogo juntamente com o Bolívar, foi campeão na sua segunda temporada e principalmente utilizando a saída de jogo pelo lado esquerdo do campo. Esse esquema de 3 zagueiros também sempre bastante utilizado e nessa parte de criação preenchia principalmente com os jogadores no meio de campo. Como eu falei, 3 zagueiros ficavam um pouco mais recuados, dava maior liberdade para os dois volantes, para os dois laterais, apenas um volante de maior marcação, ajudando ali na distribuição de jogadas e liberando tanto os dois meias quanto também o centroavante e o outro jogador pelas beiradas. Acho interessante, como eu falei, o Goiás iniciando o Campeonato Brasileiro, na minha visão, a forma mais segura é sim, nesse momento, atuar com 3 zagueiros. Busca essa saída pelo lado esquerdo, onde o Goiás conta com bons jogadores, tanto o Bruno Melo quanto o Sander e também o Vinícius, né, que participa muito bem dessa distribuição de jogadas, pelo menos a gente olhando por esse aspecto, é semelhante ao que vinha apresentando o técnico Guto Ferreira até aqui no Campeonato Goiano, né? Então eu acho interessante, o técnico que, enfim, tem as suas ideias, principalmente dessa parte de criação, um esquema com 3 zagueiros eu acho interessante, porém pode variar também. Ele mesmo já disse em uma entrevista à ESPN, costuma utilizar um 4-3-2-1, né, aquele esquema convencional aqui no Brasil, ou um 4-2-3-1, também acho interessante essa formação com 2 volantes, ao invés, por exemplo, de 3 zagueiros, vai depender. O Goiás tem mais opções de jogadores no seu plantel atualmente, né, nessa temporada de 2023, do que em relação, por exemplo, ao ano passado. Então acho bacana. No Bragantino em 2019 era um time que marcava muitos gols, tanto em contra-ataques, era muito perigoso, né, tinha bons jogadores também naquele elenco da Série B, sabia se defender muito bem e na hora de contra-atacar, o Bragantino fazia muitos gols nos minutos finais, né? Era um time que pressionava bastante também na saída de bola e uma bola aérea ofensiva também muito forte, marcava muitos gols e como eu bem lembrei, né, nessa questão também do Matheus Peixoto, trabalhou com o técnico o Antônio Carlos Zago na temporada de 2019. Então é isso que a gente pode resumir basicamente, né, dessas primeiras impressões, pelo que eu pude pesquisar. É óbvio, assim que tiver uma contratação oficial ou algo mais nesse sentido, faço um vídeo especificamente falando, porém faz sentido essa ideia de jogo semelhante do que vinha apresentando o técnico Guto Ferreira, que não é ruim, o Guto Ferreira não é esse fracasso todo, não é muito torcedor depois, né, que acaba acontecendo isso, acaba desvalorizando demais o profissional. Não, acho que faz sentido seguir em uma linha semelhante dessa negociação, enfim, dessa característica do treinador de 53 anos de idade. Então acho que é basicamente isso, um ataque posicional, jogadores bem posicionados ali e definidos, né, no setor ofensivo. Não, acho que não é tão diferente do que vinha atuando com o técnico Guto Ferreira. Acho que um ponto diferente pode fazer alguma mudança. Em relação à sua carreira como treinador, ele começou ainda como auxiliar técnico, ali como o Dunga, né, ele foi auxiliar técnico tanto do Dunga na seleção brasileira, coordenador técnico do Corinthians, passou também como auxiliar na Roma e no Shakhtar lá da Ucrânia e estreou como técnico mesmo em 2010, né? Ainda pelo São Caetano. Passou no Palmeiras, Grêmio Barueri, Mogi Mirim, Vila Nova, onde fez ali no total 11 partidas no Campeonato Goiano com 7 vitórias e foi para o Audax de São Paulo, onde terminou, né, aquele restante de temporada e também no ano de 2012. Treinou o Juventude, onde foi bem também no ano de 2016, fazendo 48 partidas no total, com 21 vitórias, conquistou o acesso, né, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. 2017 começou a temporada no Internacional, até que iniciou bem, porém foi demitido na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, 30 partidas no ano pelo Inter, com 14 vitórias. Treinou também o Fortaleza rapidamente em 2017 e terminou aquele mesmo ano no Juventude. 2018 no próprio Juventude e também no Red Bull Brasil, aquele Red Bull Brasil de Campinas, né? Não o Bragantino. 2019 no próprio Red Bull, onde, se não me falhar a memória, o Red Bull daquele ano, cara, era um time muito bom, acho que tinha aquele volante Robson ou Jobson, não tô lembrando aqui certamente, o atacante também, um cabeludinho, enfim, o Claudinho, se eu não me engano, jogava nesse time também. No Red Bull Brasil, foi muito bem no Campeonato Paulista, 10 vitórias em 17 jogos e teve esse desafio lá no Bragantino também, onde foi campeão da Série B. No Campeonato Japonês, né, 38 jogos no primeiro ano, 19 vitórias, no segundo em 2021, com mais 10 partidas e 4 triunfos, antes de chegar lá no Bolívar, onde foi campeão do campeonato local, né, do Nacional, em 2022. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito disso, essa decisão da diretoria em não procurar o Jair Ventura agora, de imediato, né, apenas se não der certo com o Antônio Carlos Zago, um outro nome especulado no mercado da bola, que aí sim iria atrás, né, novamente do Jair Ventura. Pode deixar sua avaliação se você concorda ou não com essa provável chegada, nesse momento, do Antônio Carlos Zago aqui no Verdão. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube
do Goiás News. No vídeo de hoje, mais tarde, vou falar sobre a renovação de contrato do lateral direito Apodi. Além disso, os vídeos de ontem, né, onde eu falei sobre as opções de técnicos brasileiros à disposição do mercado, essa demissão do Guto Ferreira, se faz sentido ou não. Vou deixar esses vídeos mais detalhados aqui na tela final, o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição e o link da Bet7, nossa parceira do canal, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!